Seguinte, gente, hoje nós iremos falar sobre a fase de entrevista com a Rush Family. Eu vou falar como que foram as minhas entrevistas com as Rush Families que eu conversei, né? Eu conversei com 3 famílias. E eu fiquei online, tipo assim, uma semana, mais ou menos. Foi bem rápido, eu confesso pra vocês. Mas deu certo, né? Graças a Deus eu não caí em nenhuma família perigo. Minto, tá, gente? Eu não fiquei online só uma semana. Acabei de conferir aqui. E eu fiquei online no dia 25 de outubro e fechei meu match no dia 5 de novembro. Então eu fiquei online aí uns 10 dias. Mas mesmo assim, né, foi um tempo bem curto. Vou começar falando sobre o meu perfil. O que eu tinha de interessante pra estar oferecendo? Na verdade, eu não tinha muita coisa. Eu só tinha vontade mesmo de vir pra cá e ser feliz. As 3 coisas principais que eu tinha eram as 4.000, 5.000 horas com crianças que a agência calculou pra mim. Eu já tinha tirado minha CNH há quase um ano. E também o meu nível de inglês não ficou um inglês muito básico. Ficou ali o nível 5. A minha agência é a Cultural Care. E lá eles têm até 7 níveis de inglês. E o meu nível ficou o nível 5. Então não ficou aquele inglês básico. Também não ficou o inglês mais avançado. Mas ficou ali um nível ok, tá? Bom, então esse aqui é o meu perfil aqui no aplicativo da Cultural Care. Eu sei que vocês gostam de ver, então eu vou mostrar. Aí, gente, o que eu fiz? Eu taquei um monte de foto com criança aqui na minha igreja, tudo. Eu sempre colocava aqui uma legendinha, tal. Meu primo, enfim. E aí eu coloquei aqui no final umas fotos com a minha família. Então, meu pai, minha mãe, a Meguinha, que são as pessoas que eu morava, né? E aqui uma foto mais da minha família no geral. E assim, aqui você pode aproveitar o espaço para colocar a foto que você quiser, tá? Vai de acordo aí com as suas estratégias. Eu preferi colocar fotos com crianças e com a minha família. Aí descendo pra cá, tem mais algumas informações, sei o quê. Aí aqui eu coloquei um texto sobre mim. Eu fiz com o ChatGPT, tá? Não tenho medo de usar, porque hoje a gente tem a inteligência artificial a nosso favor, então usem e abusem. Tem meninas que falam pra você aproveitar esse espaço pra falar sobre suas experiências com crianças, porque mais pra baixo tem mais um outro espaço pra você falar sobre os seus hobbies. Só que assim, gente, tá claro aqui pra mim, about me, é pra falar sobre mim, então eu falei sobre mim. Aqui pra baixo tem a parte das experiências com crianças, então tem as idades, aqui tem o que as minhas referências falaram, porque a agência liga para suas referências e aí eles escrevem aqui o que as suas referências falaram. Essa tal de Adriana aqui é minha tia, tá, gente? Aí ela falou isso aqui. Essa daqui foi a minha pastora, essa daqui foi a mãe de uma das crianças que eu já olhei. E aqui foi a minha amiga, porque a Cultural Care pede 3 referências sobre seus cuidados com crianças e pede mais 3 referências pessoais pra falar sobre você mesmo, né? Se você é uma pessoa do bem e coisas assim do tipo. Aí foi isso que minha amiga falou de mim. Aí essa parte quem escreve é a pessoa que te entrevistou. Então aqui tem falando sobre a sua personalidade, baseado na sua entrevista, tá? Então tudo que você falar na sua entrevista, ela vai tacar aqui. Então vocês sejam, assim, estratégicas. Sobre, sei lá, maturidade, enfim, experiências, motivação e outros comentários. Aí aqui embaixo vocês estão vendo, né? Meu nível de inglês ficou nível 5. Esse daqui, gente, é o meu video application. Que eu ainda vou pensar, no caso de vocês, se eu posto esse vídeo ou não. Caso eu decida expor pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? Do vídeo pra vocês assistirem. Então, se tiver na descrição é porque eu me senti à vontade de postar pra vocês. Se não tiver, fica por isso mesmo. Aqui tem Life Experience and Skills. Aí é mais sobre mim mesmo, se eu já morei longe da minha família, sobre a minha faculdade, minha experiência dirigindo, se eu sei nadar ou não. Eu coloquei que eu não sei nadar, porque eu não vou mentir, né? Não sei nadar, caramba. Mais sobre mim, essa parte dos hobbies, né, que eu comentei. Aí, enfim, aqui mais pra baixo tem algumas outras informações sobre você. Esse teste aqui você faz e aí eles colocam o resultado aqui. E é isso, gente. Esse aqui foi o meu perfil. Foi por essa pessoa aqui que a minha russa se interessou e fechou o match comigo. Então era isso que eu tinha pra oferecer pra eles. E o que eu queria, a única coisa que eu queria era um carro só pra mim. Sim, gente, um carro só pra mim, tá? Porque quando você vem pra cá, você percebe o quanto um carro faz falta na vida de uma au pair. Então, venham pra cá com um carro. Eu não tinha o estado de preferência, tipo, eu quero morar em Nova York, quero morar
em Utah. Não tinha isso. Eu ia escolher pela família e não pelo lugar. Eu queria cuidar de até 2 crianças. Se fosse mais do que 2 crianças, eu não ia aceitar ganhar o mínimo, tá bom? Eu queria um schedule ok, tipo um schedule fixo, que eu conseguisse me planejar, sabe? Eu queria que os meus kids fossem um pouquinho maiores, porque além das crianças maiores se comunicarem mais, elas vão pra escola. Então eu teria bastante tempo livre no meu dia e foi isso que aconteceu. Fora que crianças maiores, elas já são mais independentes, elas já têm a opinião delas formada. Isso pode ser bom, mas também é um pouquinho ruim às vezes, porque dependendo da criança, elas podem, sei lá, ficar fazendo chilique, ficar tirando sarro do seu inglês. Porque o meu mais novo, no começo, gente, ele ficava tirando sarro de mim, ficava tipo, ai, não faço a menor ideia do que você tá falando. O que você tá falando? Bem assim, tá? Debochadinho. Mas agora ele já fui cortando as asinhas dele, tá? Já fui cortando as asinhas. Enfim, tirando esse fato, né? Crianças maiores, você pode brincar junto com elas. Às vezes o tempo passa até mais rápido. Os meus kids, a gente pode conversar, a gente dá risada junto. Ah, falando a idade dos meus kids pra vocês, né? Tem um de 7 anos e um de 9 anos. Então são 2 anos aí de diferença. E eles são ótimos, tá? Maravilhosos. E claro, o que vai fazer, o que vai moldar ali a criança, se ela vai ser boazinha ou não, é também a educação dos pais, tá? Então é muito importante durante as entrevistas vocês perguntarem como que os pais educam as crianças. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Eu não tinha uma faixa de quanto que eu queria ganhar mais ou menos. Eu tava aceitando ali o justo, entendeu? Dependendo da quantidade de crianças, dependendo do schedule, aí a gente ia acordar mais ou menos quanto que eu ia receber. Mas no final das contas, a família que eu fechei, eu recebo o mínimo. Não tinha como eu ficar exigindo ganhar mais do que isso, porque eu trabalho o mínimo, tá? Eu já falei isso várias vezes. Eu trabalho o mínimo, então assim, o meu salário tinha que ser o mínimo, não tinha como eu ficar exigindo muito. Agora vamos falar sobre as host families que eu conversei. Como eu falei pra vocês, eu fiquei online uns 10 dias e nesses 10 dias eu conversei com 3 famílias. Lá na Cultural Care você só pode conversar com 3 famílias simultaneamente. Depois que seu perfil já tá com 3 famílias, eles meio que colocam lá um status de ocupado, como se você não pudesse mais falar com nenhuma outra família. Então tem meninas que nunca gostam de deixar o perfil 100% cheio, aí sempre vai trocando as famílias, tudo. Eu não cheguei nesse nível, né, tipo, de ter que descartar nenhuma família. As 3 primeiras famílias que entraram no meu perfil, eu conversei com as 3. E mesmo que eu não visse, tipo, que nem a terceira família, que eu vou falar pra vocês mais ou menos, eu não via tanta possibilidade de um match com eles. Mas mesmo assim, eu não descartei eles de cara. Mesmo que apareça uma família que você não tenha amado 100%, não descarta logo de cara, tá? Conversa. Vai ser até bom pra você, sei lá, quebrar um pouco aquele gelo de como que é uma conversa com uma host family e treinar o seu inglês também. A primeira família que eu conversei, que inclusive foi a família que eu fechei o match, era uma mãe solo. Eles eram de Wisconsin. E 2 crianças. Eu trabalharia 17 horas semanais, mais ou menos, lá tava no schedule. Aí a segunda família que apareceu no meu perfil era mãe e pai brasileiros, tá? Aí eu já fiquei meio assim, vixe, gente, brasileiros? Será que eu vou conseguir, né, evoluir meu inglês morando com uma família brasileira? Aí eu já fiquei com o pé atrás. Aí seriam 3 crianças e meu schedule seria 45 horas semanais. Eu não teria um carro só pra mim, diferente da minha primeira família, que eu teria um carro só pra mim. Nessa eu não teria um carro só pra mim, eu teria que dividir o carro com a mãe. Mas o que me fez ficar assim meio pensativa era o local, né? Eles moravam em Nova York. Aí eu fiquei tipo, gente, imagina morar em Nova York, sei lá, 30, 40 minutinhos de trem lá de New York City. Mas eu fiquei, calma, presta atenção na sua vida, entendeu? Não vai fazer besteira, porque assim, gente, essa etapa de entrevistas com as famílias não é hora de você ficar, tipo, ai, emocionada, não sei o que, não. É hora de você, ó, ativar o seu modo racional, expulsar toda a ansiedade, tá? Tudo aquilo que te faça ficar, ai, deslumbrada e colocar o pé no chão. E assim, se você escolher a família errada na emoção, vai acabar com o seu intercâmbio, então não façam isso. E a terceira família que apareceu no meu perfil era uma família de Chicago, eram 3 crianças também, e essas crianças eram um pouquinho menores. Na verdade, assim, era uma criança de 3 anos, uma de 6 e uma maiorzinha de 12. Não lembro exatamente, gente, mas eram 3 crianças e meu schedule também era bem puxado, eram umas 42, 43 horas semanais e eu trabalharia no fim de semana. Eu falei assim, fim de semana? Não tô muito interessada, mas eu não descartei. Vou falar agora pra vocês o que eu fazia quando entrava uma família no meu perfil. Primeiramente que eu ficava que nem uma besta, tá? No meu quarto, tipo, pulando, tipo, meu Deus, entrou uma família. Que nem uma idiota.
Depois eu colocava meu pé no chão, aí eu começava a analisar lá o perfil deles, né? Aí eu olhava tudo, olhava o schedule, olhava a apresentação da família, olhava quantas crianças seriam. E eu lia tudo de ponta a ponta pra entender onde eu tava me metendo. Uma coisa que eu fazia também era, antes de começar, né, a conversar, enfim, eu avisava eles que meu inglês não era perfeito e que talvez eu não conseguiria me comunicar 100%. E todas as vezes que eu falei isso, eles sempre entenderam e falavam, tipo, ai, tudo bem, vamos trabalhar nisso. No caso, a minha Rushmon, quando eu falei pra ela que meu inglês não era 100%, ela falou, ai, tudo bem, vamos trabalhar nisso. Ótimo, vamos trabalhar mesmo. Aí, conversa marcada, o que eu fazia? Gente, mais uma vez, eu ia lá no perfil da família, fazia uma análise, sabe, de ponta a ponta e começava a escrever pontos que eu queria perguntar. Então, por exemplo, os meus Rush Kids, um deles tem alergia a alguns alimentos. Aí eu fazia uma pergunta especialmente sobre essa alergia. Aí eu via lá no schedule, sei lá, que eles teriam alguma atividade extra. Aí eu perguntava se eu seria responsável por dirigir eles nessas atividades extras, sabe assim? Perguntas sobre o schedule, perguntas sobre as crianças, essas são as mais importantes. Essas coisas de benefício, não sei o que, eu acho que é coisa pra você conversar mais pra frente. Ou então, o que você faz? Você sente primeiro pra onde que a conversa tá fluindo. Se ela tá fluindo mais pra parte das crianças, da rotina, você continua seguindo esse caminho. Se ela começar a fluir para essa parte mais de negociação, de salário, de benefícios, você também começa a fazer perguntas sobre isso. Mas sempre tentem manter o foco nas crianças e não esqueçam, tá, que vocês estão fazendo uma entrevista de emprego. Esqueçam um pouquinho ali que é o intercâmbio cultural, que não sei o quê. Porque na entrevista o que as famílias querem saber é quem é que vai cuidar dos filhos deles. Entendeu? Quem que é essa menina aí que vai morar comigo aqui na minha casa? O que ela tem para me oferecer? É uma entrevista de emprego, gente. Então, assim, aprendam a se vender, tá? E não tentem falar mais do que vocês realmente são, porque depois você vai ter que sustentar, tá? Sobre o inglês, tá? Que eu sei que é uma parte, assim, muito importante que a gente fica um pouquinho com medo. Por mais que a agência tenha colocado meu inglês lá como nível até que intermediário avançado, na prática não era assim, tá? Então eu também tive esse mesmo receio que vocês estão tendo agora. Mas não se preocupem, tá, gente? Calma, vamos respirar, porque pra tudo tem uma solução nessa vida. O que eu diria pra vocês e o que eu fiz em relação ao inglês? Primeiramente, a única coisa que você tem que ter na ponta da sua língua é falar sobre você, quem que é você, da onde que você veio, e falar sobre as suas experiências com crianças, porque é isso que as famílias querem saber. Tentem aí gravar um pouquinho de como que era a sua rotina cuidando das crianças, o que você fazia, as atividades que você fazia, coisas assim, sabe? Só grave isso, pra que você consiga passar isso pras famílias e passar com uma segurança, porque vocês vão cuidar das crianças deles, então eles têm que sentir segurança e confiança em vocês, sabe? Então, tentem passar isso quando vocês estiverem falando, e pra vocês passarem isso quando vocês estiverem falando, vocês têm que tentar treinar, pelo menos, falar sobre vocês e sobre as experiências de vocês com criança. Uma coisa que vocês podem fazer na hora de conversar lá com eles é iniciar a conversa já se apresentando ou falando sobre as suas experiências, ou vocês podem simplesmente falar pra eles começarem e irem te fazendo perguntas, tudo. E aí, eles vão meio que guiando a conversa toda, porque aí que nem a minha Rusta, ela que fez toda a conversa, gente. Ela começou a falar. Eu vou ser sincera, não tava entendendo quase nada do que ela tava falando. Pra vocês terem noção, eu não tinha entendido que eu teria o basement só pra mim. E ela falou isso na nossa primeira conversa. Mas, como eu não sou boba nem nada, o que eu fazia? Gente, fica aqui a dicona pra vocês, tá? Que era o que eu fazia. Como eu sabia que o meu inglês não era 100%, tanto na fala quanto no meu listening, porque assim, não esqueçam que vocês vão estar conversando com famílias nativas americanas. Então eles falam rápido, então assim, a gente não entende 100% o que eles estão falando. Já sabendo disso, o que eu fiz? Eu conversava com eles pelo meu tablet, né? E aí o meu celular eu ligava assim no gravador de voz e deixava gravando toda a conversa. E eu fazia as entrevistas sem o fone. Aí gravava toda a conversa, depois o que eu fazia? Eu pegava o áudio que eu tinha gravado e jogava lá numa inteligência artificial. Aí eles transcreviam todo o áudio pra mim e depois eu só traduzia. Aí eu relia tudo que eles tinham falado pra mim e baseado no que eles tinham falado, eu ia e fazia um e-mail com todas as minhas dúvidas sobre. A única forma que eu consegui de entender 100% o que eles tinham falado pra mim e não deixar escapar nada. Então, como eu disse, a minha Rusta meio que guiou toda a nossa conversa da primeira vez. E da segunda vez também, ela sempre foi a que mais falou.
E aí eu tirava as dúvidas com ela depois, por e-mail. E pra mim tava ótimo dessa maneira. O importante era a gente conseguir se comunicar de alguma forma, tá? Aí, com a família brasileira, foi uma conversa 100% em português, então foi muito de boa, não tem nem como a gente comparar, né? A gente conversou sobre a rotina, a gente conversou sobre como que ela foi parar nos Estados Unidos, porque brasileira é assim, entendeu? Já começa a contar a história da vida uma da outra e assim vai. E com a terceira família, foi um pouquinho diferente, porque ela começou falando lá, mas ela me deu muito espaço pra ficar fazendo perguntas. Aí eu ficava tipo assim, às vezes, ai gente, o que essa mulher não tá falando? Eu não quero ficar fazendo pergunta agora, que saco. Aí às vezes eu fazia alguma pergunta assim, ela respondia, às vezes eu não entendia. Aí a gente só seguia o fluxo, entendeu? Então não tem fórmula secreta de como que vai ser a sua entrevista com a Rush Family. Depende de Rush Family pra Rush Family. Agora vamos para a etapa das perguntas. Quais perguntas fazer? O que é mais importante de perguntar? Que na verdade é tudo. Quanto mais você conseguir perguntar, melhor será, tá? E menos dúvidas você vai ter. Sempre no fim do vídeo eu vejo o que eu esqueci de falar, o que eu não esqueci. Então deem uma olhadinha na descrição, porque eu sempre coloco alguns links, documentos, informações mais importantes. A maioria das meninas sempre conversam várias e várias vezes com a Rush Family, né? Fazem várias chamadas de vídeo, enfim. Não foi o meu caso, então eu não vou ter como falar pra vocês, por exemplo, ai, como que é uma conversa com as crianças, o que falar com as crianças. Eu não vou ter como falar isso pra vocês, porque eu não tive conversa com as minhas crianças. Eu só vim aqui e foi isso. E a Rússia sempre foi muito prática, então na nossa primeira conversa a gente se apresentou uma outra. Claro, ela falou muito mais, porque além dela falar sobre ela, sobre os meninos, ela falou sobre como que era a rotina, o que ela esperava numa au pair, coisas assim do tipo. Depois, as dúvidas que eu tinha, eu taquei pra ela tudo no e-mail. Eu vou deixar também o e-mail aqui na descrição que eu mandei pra ela pra vocês verem. Perguntas sobre várias coisas. E também eu peguei o contato da au pair e eu tirei várias dúvidas com a au pair. Então assim, eu vim pra cá só com 2 chamadas de vídeo? Sim, mas eu vim pra cá com a maioria das minhas dúvidas esclarecidas. E na segunda chamada de vídeo foi só uma chamada pra ela me apresentar a casa. Tô dando uma olhadinha aqui nas perguntas. No geral, as perguntas mais importantes que você tem que fazer é tipo, sobre o schedule, como que vai ser o schedule, pra eles explicarem pra você passo a passo de como que vai ser, quais serão as suas principais obrigações, se você vai ter que dirigir muito, se você vai trabalhar no fim de semana, se o schedule é fixo ou se ele muda várias e várias vezes, o que os pais trabalham, sei lá, o que eles esperam de uma au pair, por que eles querem ter uma au pair, se você é a primeira au pair, se você é a terceira, a quarta, a quinta au pair, se eles têm o contato da au pair antiga, pergunte, tá? Porque assim, se não te passarem o contato da au pair antiga, tem alguma coisa errada. Então peçam o contato da au pair antiga, porque a au pair antiga pode te passar várias informações e você pode fazer várias perguntas, assim, bem diretas, porque é au pair. Então, quando eu fui mandar mensagem pra au pair que tava aqui antes, eu mandei bem assim, de au pair para au pair, me responda, seja sincera. E mandei minhas perguntas, tipo, a mãe é de boa de conviver? Os meninos, como que eles são? Sobre o salário, a gente ganha o mínimo, né, mas você faz extras? Gente, perguntava várias e várias coisas. Pergunta aqui, sobre as crianças, o que as crianças acham de ter uma au pair? Claro, se for crianças, tipo, maiores. Se for bebê, não tem como você perguntar o que o bebê acha de ter uma au pair, né, gente? Pelo amor de Deus. Pergunta sobre como que eles criam os filhos, tá? Se eles falam não, se você pode falar não também, se você pode corrigir, se a criança derrubar alguma coisa, se você pode mandar a criança limpar. Pergunta mesmo. A gente tem muita pergunta aqui, não tem como eu ficar falando uma por uma pra vocês. Por isso que vocês têm que dar uma olhadinha aqui nos documentos que eu colocar na descrição. E também, se vocês já estiverem no grupão do Facebook, eu também vou colocar o link do grupão aqui, tá? Entrem lá na aba de documentos, tem vários, gente, vários documentos naquele grupão. Então perguntem sobre as regras da casa, se tem curfew. Curfew é como se fosse toque de recolher, sei lá. É como se fosse o horário que você pode ficar fora de casa, tá? Tem famílias que tem isso também. Tem curfew do carro, que é tipo o tempo que você pode usar o carro, até que horário você pode usar o carro. Pergunta, gente, pergunta sobre tudo. Quem é que paga gasolina, se você pode viajar com o carro. Sei lá, qualquer coisa, pergunta. Se você pode usar o carro no seu tempo livre, se você pode viajar com o carro. Pra au pair, pergunta se ela faz algum curso, que curso que ela faz, sabe assim? Gente, uma coisa muito importante, pergunta sobre as férias de verão, tá? Porque aqui as aulas das crianças é diferente das aulas do Brasil, né? Tipo, as férias também é super diferente. Aqui eles ficam de férias 3 meses seguidos durante o verão. Então perguntem o que as crianças fazem, como que funciona o schedule durante o summer break. Porque
Eu estou no summer break neste momento, então eu passo o dia inteiro com os meus kids e eles não vão pra nenhum acampamento. Tipo assim, essa semana em específico, eles vão fazer tipo como se fosse um acampamento, mas não é um acampamento que eles ficam lá tipo 2 semanas o dia inteiro, não. É só tipo algumas aulas que eles fazem durante o dia e eles passam um dia lá naquelas aulas. Mas no resto do tempo eu fico com eles, então perguntem sobre as férias de verão e como que é o schedule, se as crianças vão pra algum lugar, como que funciona. Uma coisa que eu faria agora é olhar os documentos e separar as perguntas principais, assim, e fazer um próprio documento só pra você. Aí nesse documento você já escreve um textinho pronto em inglês sobre você. Já pega ali algumas perguntas que as famílias mais fazem pra au pair, tipo, quais são os seus pontos positivos, os pontos negativos, o que você faz no seu tempo livre, quais são suas experiências com crianças. Escreve uma resposta pra todas essas perguntas no seu documento e já deixa tudo assim, gente, meio que esquematizado, porque conforme as famílias forem aparecendo, você só vai fazendo perguntas mais específicas sobre cada família, mas no geral, façam sempre as mesmas perguntas. Tem meninas que fazem um PDF, eu não fiz isso, mas eu achei legal a ideia, fazer um PDF falando sobre você, sobre suas experiências com crianças, sobre os seus benefícios, o que vocês querem. Não sei direito como que é, mas é um PDF meio que informativo, tipo um portfólio que você manda pras famílias, e aí as famílias conseguem ter uma noção maior sobre quem é você, o que você quer. E como eu falei, cada conversa é uma conversa. As famílias são diferentes, então as conversas vão ser diferentes. Vão sentindo o feeling da conversa e vão ali entrando no rumo que ela for tomando. Mas sempre tentem iniciar a conversa falando sobre as crianças e foquem nas crianças. Não esqueçam que é uma entrevista de emprego e que você vai estar trabalhando ali para aquela família para cuidar das crianças, entendeu? Então não comecem a entrevista falando já sobre os benefícios, né, gente? Pelo amor de Deus. Os benefícios é algo que você vai caminhando assim conforme o rumo da conversa, ou você pode simplesmente perguntar dos benefícios já por e-mail para deixar tudo registrado. Eu já tentava mandar as perguntas assim que o Skype acabava, já mandava as perguntas e já mandava mensagem pedindo para marcar uma nova conversa. Eles vão ver que você realmente está interessado e que você quer ter uma nova conversa, conhecer eles melhor. Essa etapa de entrevista com o Host Family não é a etapa de você ficar, tipo, no desespero, querendo fechar match logo. Eu sei que é difícil, tipo assim, entre uma família, por mais que essa família não seja muito boa, você fica com medo de descartar e aí você quer acabar fechando match com ela porque é a família que tá ali. Você não sabe quando outra família vai entrar no seu perfil, aí você fica com medo. Gente, mas para com essa palhaçada, entendeu? Acorda pra sua vida e presta atenção que você tá escolhendo a família que você vai morar por 1 ano, então não escolhe de qualquer jeito. É melhor você passar nervoso e ficar ansiosa no seu país, na sua casa, no conforto do seu lar, do que você fechar match aí com uma família qualquer, chegar aqui e não ser nada do que você esperou, e aí você ter só 2 semanas pra arrumar uma outra família, e aí corre o risco de você não conseguir achar outra família nesse prazo e ter que voltar pro Brasil. Olha só que palhaçada. Então assim eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer outra dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder. E é isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos. Beijo!